Olá, ela é jornalista de cultura pop e criou o coletivo Minas Nerds. Eu vou conversar com Gabi Franco. Não saia daí. Oi pessoal, bem-vindos novamente ao Em Contexto. E hoje eu trago aqui a jornalista de cultura pop Gabi Franco, que criou o coletivo Minas Nerds, que eu acho que é melhor ela explicar o que é o coletivo Minas Nerds. E aí Gabi, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. O que é? Bom, Minas Nerds é um conglomerado aí de mulheres, uma reunião de mulheres, na verdade, que gostam de nerdice, né? Que gostam de quadrinhos, de RPG, de games, de cosplay e de outras nerdices, de literatura, claro, e de cinema, séries, enfim, tudo Como isso. é que surgiu essa ideia? Enquanto você fala, ô Fábio, coloca pra mim aí o logo do Minas Nerds, que a gente coloca na tela só pra fixar a ideia. Olha Isso que bonito. aí. Quem fez esse logo? Foi a Dandy. A Dandy Lepirati. É. Já falamos dela aqui Sim. em outra entrevista. Sim. Muito talentosa. Como é que surgiu essa ideia? Como é que surgiu e por que surgiu? Então, na verdade, surgiu mais por um incômodo meu, né? Eu sempre fiz parte de muitos fóruns de internet, de quadrinhos, é a área para a qual eu escrevo e trabalho e gosto, né? E em todos esses fóruns e grupos que eram mistos, eu sofria muito machismo, né? Por ser mulher. Você não sabe nada, do que você está falando, aquela matéria que você escreveu, faltou isso, isso e isso, porque você não leu tal coisa, quem é você para falar sobre isso? Começa a dar aquela famosa carteirada nerd, sim, né? Tipo, fale 5 títulos de Grant Morrison, uma coisa assim. E aí você enche o saco, né, disso, e aí eu falei, quer saber? Eu vou criar um grupo só de mulheres. Não é possível que eu seja a única mulher que goste de quadrinhos nesse mundo. A princípio eu pensei só em quadrinhos porque é a área que eu domino, né? Mas era aberto para tudo, né? Para RPG, para games, para tudo. Aí eu criei o Minas Nerds, falei, quer saber? Vou criar um grupo só de mulher, não vai entrar homem. Clube da Luluzinha. Da Luluzinha. Clube da Luluzinha, isso aí. E desde quando? Faz o quê? Uns 6 meses que você criou? Mais ou menos, né? Criei em março. Em março. Criei em março. E já em maio teve Em julho. Não, julho. Em julho já teve o Fast Comics, que vocês tiveram lá um espaço. Exatamente. Um espaço para Foi bem legal. Foi muito legal, inédito, na verdade, em termos de festivais de quadrinhos no Brasil, um espaço tão grande para mulheres, né? Exclusivo para mulheres. Não teve homem nenhum. A gente teve uma mesa mista, na verdade, que eu fiz questão de fazer, uma mesa para falar que incluímos os meninos, para vocês não ficarem tristes. Mas não. Só que não. Gabi, você não acha que tudo bem, eu acho fantástico esse coletivo e tal, mas você não acha que é triste precisar de um coletivo desse? Não seria mais legal que tudo fosse, né, de igualdade? Claro, é triste, é ruim precisar de um coletivo desse. A gente não quer se isolar de modo algum, mas a gente precisa se unir, né, para mostrar que a gente existe. Há quantos milênios estamos aí? Exatamente. E agora que o pessoal olhou pra gente, né? Então, assim, as mulheres estão começando a se unir e mostrar que vieram pra valer, que estão aqui pra valer e pra fazer coisas. Vamos deixar claro o que é feminismo, porque muitos homens acham que feminismo é trocar uma ditadura por outra, digamos assim, né? Tem o machismo, não, as mulheres que vão dominar. E o feminismo não é isso. Pelo que eu pesquisei, o feminismo busca a igualdade e o respeito dos homens pelas mulheres e também essas conquistas, né? Vamos deixar isso claro para daqui o que a gente for discutir aqui o feminismo agora. Não é uma religião, o feminismo é um movimento social, na verdade, de mulheres que buscam igualdade socioeconômica, né? Principalmente. Com relação aos homens. Então nós queremos, não é que para você ser feminista você precisa ser igual ao homem, não, nós não queremos ser iguais aos homens, não somos iguais aos homens, né, até biologicamente falando, e nem queremos ser iguais aos homens, né? Até nem precisa. É porque somos melhores. Acho que o ideal seria o respeito às diferenças. Exatamente. Né? Igualdade onde tem que ter igualdade. Exato. E diferenças no respeito Respeitando as diferenças. Exatamente. Aliás, para todo mundo, não só para mulher e homem. Você acha que para lutar pela igualdade entre homens e mulheres, você acha que precisa ter uma política agressiva? Muitas vezes sim.
Muitas vezes homens são bem agressivos. Você já parou para ler alguns comentários de internet? Sempre. E aí você quer que a gente responda, tipo, não me estupra, por favor. É complicado, Não né? dá. Então, muitas vezes a gente tem que ser agressivo assim. Então, não, mas a mulher não pode ser agressiva. A mulher é agressiva. Nós somos humanos, o homem não é agressivo. Sim. A mulher também é agressiva. Ela pode ser agressiva se ela quiser. Ela não tem que ser sempre lady. Mas veja bem, você acha que em alguns casos há exagero na militância feminista? Porque muitas vezes eu percebo que algumas mulheres, quando elas vão defender o feminismo, elas fazem de uma forma tão parecida com o que os homens fazem, de agressão e tal, que às vezes elas acabam, como eu posso dizer... Replicando. Fazendo com que as pessoas tenham ira em relação àquilo e falam, não, tá vendo? Por isso que tal coisa. Então, você acha que às vezes existe algum tipo de desserviço em alguns discursos feministas que fazem com que as pessoas, com que a causa perca um pouco de efeito? Sim, existe. Infelizmente, existe. Nossa, foi difícil de eu falar isso agora. É porque é um assunto tão difícil, eu não queria que num comentário soasse de uma forma, né? Entendi. Desculpa. Imagina. Não, existe, claro. O feminismo é um movimento sociocultural, certo? E assim como qualquer outro movimento sociocultural, existem vertentes que perdem a linha. Existem vertentes que são um pouco mais agressivas, existem vertentes que defendem a coisa de uma forma mais veemente, de uma forma mais agressiva mesmo. E elas têm as razões delas, entendeu? O Minas Nerds, eu gosto de deixar bem claro que não faz parte dessa militância mais agressiva, né? Dá para perceber, eu conheço você há um certo tempo e você tem um discurso baseado em argumentos, você, digamos assim, você tem às vezes uma agressão, não uma agressão, mas um jeito muito... Você é muito baixinha, né? Mulher baixinha. Toda baixinha é brava, é verdade. É meio bravo assim, mas é sempre com muito respeito e isso faz com que a gente respeite cada vez mais essa postura. Não dá para você pedir respeito se você não tiver respeito, né? Então, assim, eu não posso perder a minha linha, senão a pessoa também vai, né? Então, não posso abrir brecha alguma para que a pessoa me agrida. Não quero agredir, entendeu? O quanto o termo feminazi incomoda? Muito. 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 Até porque o feminazi vem de nazismo e o nazismo não tem nada a ver com o feminismo. Entendeu? Então, assim, não tem nada a ver. Isso foi uma alcunha que criaram realmente para denegrir ainda mais o movimento feminista. Às vezes você fica brava com algumas mulheres que vão tentar defender o feminismo. E aí... Eu fico brava dos dois lados. De mulheres que vão tentar defender o feminismo e replicam o machismo, e de mulheres que são tão agressivas que acabam impedindo que o feminismo caminhe. Eu acho que o caminho do meio, como disse Buda, é o melhor. Pessoal de casa, se vocês quiserem mandar perguntas para ela aqui, eu faço ao vivo aqui no segundo bloco, tá bom? Bom, vamos lá. Tem mais uma aqui que eu queria fazer para você. Sim. Em quais comentários e perguntas existe um machismo e as pessoas não percebem? Então, o machismo está intrincado na nossa sociedade há milênios, né? A gente vive uma sociedade patriarcal, nós sabemos disso. Foi criada por homens, todas as leis foram criadas por homens, que defendem homens. A sociedade tem uma organização patriarcal. Então está intrincado, até nas mulheres isso está intrincado. É muito difícil você desconstruir toda essa ideia, né? De que a mulher é igual e tão capaz quanto o homem e está no mesmo patamar que ele. Sei lá, acho que durante uma conversa, próprias mulheres perguntam, ou homens chegam para você e falam, mas você pode sair tal dia, seu marido deixa você sair. Uma coisa assim como se você fosse presa ou, né, prisioneira dele, tipo, claro que deixa, tem essa, né? Ou então, ela é mulher, mas manja muito de quadrinhos. Nossa, isso é a mais. Essa aqui é a minha amiga Gabriela, é mulher, mas manja muito de quadrinhos. Oi? Né, uma coisa assim. Ou então assim, olha, ela é mulher, mas ela é uma física nuclear. Como pode isso, Como né? assim? Entendeu? Você é colaborador das revistas Mundo dos Super-Heróis e Mundo Nerd. Sim. Como é que é? Você acha que o seu texto é de um pouco diferente na hora de escrever uma matéria? Uma visão um pouco mais feminista ali? Tem alguma coisa assim ou não? Não tenho. Nunca abordei esse lado, na verdade, tanto na Mundo dos Super-Heróis quanto na Mundo Nerd. Em outros lugares, sim. O meu texto, eu colaboro para outros dois sites, que é o Judão e o Popground. E no Popground, por exemplo, eu tenho liberdade
máximo, eu posso falar o que eu quiser. Pode xingar homem, o Morelli me adora e O deixa André eu fazer. Morelli, amigo nosso, muita gente boa. Ele fala, pode xingar o que você quiser, pode falar. Então, assim, eu tenho uma visão muito mais aberta, tanto no Judão quanto no Pop Ground. Assim, mas na Mundo Nerd e na Mundo Super-Heróis, as matérias que eu faço são muito genéricas, então geralmente não tem esse viés feminista, né? Então eu nunca peguei uma não matéria... Tem ponto de vista aí, né? Não tem, exatamente, são muito informativas. Exatamente, não é genéricas que eu queria falar. Genérica não, é informativa. Ela é muito informativa, então ela dá muita informação, né? Ah, e tal filme foi lançado tal ano, aborda tal, teve fulano de tal que trabalhou, fala sobre isso e aquilo. É muito mais informativa do Me que fala uma coisa. opinativa. Entendi, desculpa cortar aqui. Imagina. Já veio. Você já me trouxe uma outra pergunta aqui que eu nem pensei aqui em fazer, mas eu me lembrei. Aquela capa da Batgirl, quem era o Da desenho? Batgirl, do Rafael Albuquerque. Isso, aquela que teve o Coringa. Do O que Coringa. você achou de tudo aquilo? Primeiro explica pro pessoal o que aconteceu. Na verdade, assim, a capa do Rafael Albuquerque fazia referência... Era uma capa comemorativa, na verdade, do aniversário do Coringa, 70 anos do Coringa, Isso, se não me engano. E era uma capa que fazia referência à Piada Mortal, né? Que foi uma HQ, spoilers, quem não leu, onde o Coringa era muito agressivo com a Bárbara Gordon, na verdade. Bárbara Gordon. E ele estupra a Bárbara Gordon. Fica um pouco subentendido ali, né? Fica subentendido, mas... Mas sim. Mas sim, né? Tipo, Alan Moore way. Mas a gente entendeu. As mulheres entenderam que houve uma violência absurda ali, né? E a capa fez referência a essa obra. E aí a mulherada ficou empolvorosa porque, na verdade, punha a Batgirl meio que subjugada pelo Coringa. Porque ela estava, pra gente descrever um pouquinho a capa, ela estava, acho que amarrada, com a amordaçada, chorando. Que fazia menção exatamente Isso, ele com uma arma. Inclusive na Piada Mortal, ele dá um tiro na espinha dela e ela fica aleijada. Então ela tem aquele rosto de pavor dela, subjugada por ele. Exatamente. Então foi essa situação dela estar subjugada pelo Coringa que a mulherada não gostou. Falou, pra quê, né? Uma revista da Batgirl, vocês vão pôr o Coringa ainda. Isso, inclusive era uma revista que eles estavam tentando trazer mulheres, adolescentes, para poderem ler quadrinhos também. Então era uma coisa mais Teve uma retratação, depois o Rafael, a DC pediu para tirar a capa, foi uma celeuma. Então, mas o grande problema foi porque era uma revista voltada para os adolescentes. Então a Bárbara tinha aqueles problemas de adolescentes também, sabe? Aquela coisa de menina, shopping, essas coisas. Era mais leve o título. Então muita gente não curtiu por causa disso, que não condizia a capa com o conteúdo. Na verdade, foi uma coisa bem difícil. E o que você achou? Eu tenho uma opinião. Primeiro, foi uma capa comemorativa. Não foi a principal, Não foi a principal. Isso. Então, assim, o foco... Se você não quisesse comprar, não comprasse. Não foi a capa da revista principal, foi uma capa alternativa, né? Na verdade, alternativa, esse nome que eu queria usar. Não comemorativa, alternativa. Então, você não precisaria comprar se você não quisesse. Segundo, eu não gostei também de que a Bárbara fosse subjugada pelo Coringa. Mas não porque isso fazia menção à Piada Mortal. Eu adoro a Piada Mortal. Gente, é uma obra magistral, eu amo. Né? Mas pelo título, subjugar a heroína. Eu não gostei disso daí. Mas eu acho que houve exagero de o pessoal falar, porque estão fazendo menção ao estupro. Gente, não estão fazendo menção ao estupro, é o Coringa. O Coringa é maluco. Ele é louco e ele vai fazer coisas ruins, assim como o Alan Moore mostrou na Piada Mortal, entendeu? Então, assim, a gente não pode esperar uma ação melhor do Coringa que não seja baixa daquela, entendeu? Mas eu não gostei exatamente da posição da heroína estar sendo subjugada pelo Coringa. Não gostei, mas tem um contexto. Tinha um contexto. Tinha um contexto. Se tivesse sido... Chegou a ser lançado, então? Chegou, depois se retrataram, a DC se retratou, retirou a capa, pediu para retirar. Entendi. Bom, a gente vai continuar com as perguntas aqui, mas depois de um recadinho pro pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. Ô Gabi, eu separei aqui 6 imagens de capas de quadrinhos e eu queria que você comentasse essas obras para você dizer se realmente
tem um pouco de machismo escondido, se realmente retrata as mulheres ali. Então vamos lá. A primeira capa que tem aí pra gente ver. Velta. Essa aí eu acho que é um pouco autoexplicativa, né? Eu acho que não precisa nem falar nada. Tá, mas a Velta é do Emir Ribeiro, foi criado na década, acho que de 70 ou 60? 60. 60, né? É um alienígena que viu um cartaz de cinema de uma atriz pornô E tomou a forma dela. O que você acha das histórias? Como que é? Eu particularmente não gosto, né? Porque existe aí uma grande exploração e sexualização da mulher, né? É praticamente feita para vender, né? Para macho. Então, assim, eu não gosto da mulher sendo tratada como uma carne de açougue. Entendi. Vamos para a próxima. Essa. Isso eu gosto muito. Fala um pouquinho disso. Gay Simone, né? Não preciso falar nada. Claro que precisa. Pessoal de casa nem todo mundo conhece. Gay Simone, uma grande roteirista. E que levantou praticamente a Batgirl. Tô pedindo pra parar aqui. Porque Ela tá se mexendo aqui, gente. Tá balançando a cadeira. Eu tô falando, para de fazer isso aí, senão o pessoal de casa fica nervoso quando assiste. Vamos lá. E aí, ela deu uma posição super feminista pra Batgirl também. Se você não leu as revistas da Batgirl escritas pela Gay Simone, leia. Inclusive, ela vai estar aqui no Brasil agora em novembro, na FIC. Que legal. Né? FIC em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Exatamente. Essa capa é maravilhosa, por exemplo, não mostra nenhum pedaço de carne dela, tá sorrindo, tá na ação, né? Tá uma capa de uma heroína. Assim como uma capa do Batman, do Super-Homem, que mostra todo o poder e virilidade deles. Tá mostrando que ela é poderosa, que ela tá partindo pra ação e não precisa mostrar nenhum pedaço de carne dela. Legal, legal. Vamos pra próxima. Lady Death. Então, a Lady Death, assim como Vampirella e outras que tais, também mostram muita carne, né? Eu particularmente não gosto. Mas também é o mesmo caso da Velta, né? Apesar da Lady Death ter uma postura bem, né? Ela nunca se mostra subjugada. Mas é um detalhe que poderia ser... É um recorte. Poderia ser mais bem aproveitado ali. Ela podia ter outro uniforme, por exemplo. Outro uniforme. Entendeu? Que é um exemplo máximo, por exemplo, da minha personagem predileta, que é a Electra. Ela é uma ninja. Ela é a única ninja do mundo que luta com fio dental. Complicado, né? Entendeu? Pra quê? Como assim? Ninjas, que eu saiba, só os olhos apareciam para eles poderem enxergar. E ela não, ela é vermelho e praticamente nua. Então, não complicado, tem porquê. Né? Mais uma. A Spider-Gwen. Spider-Gwen também é um título bem legal, super feminista. Quem não leu, leia sobre. E também, olha aí, um uniforme super legal, que na verdade proporciona ação, na verdade. Né? A menina não precisa ficar preocupada se os peitos vão sair do lugar, se ela der um chute. Assim como a do Homem-Aranha, gente, não é? Exatamente. Então, assim, muito legal. Mas no caso, essa Gwen era a Gwen Stacy? Gwen Stacy, que foi a primeira namorada do Homem-Aranha, do Peter Parker. Mas quando você vê essa parte do feminismo, até agora você falou sobre carnes de fora, mas e outros tipos de machismo que é colocado ali? Por exemplo, vamos ver a próxima. Ultra, esse aqui, por exemplo. Então, o Ultra meio antiguinha, né? Na verdade, foi lançado em 2012, se eu não me engano, pelos Luna Brothers, né? E eu achei muito... Eu achei um tanto machista, que são mulheres que trabalham para um homem, que no melhor estilo Charlie's Angel. E só que elas têm aquela coisa de... Foram homens que escreveram, né? Foram os Luna Foram Brothers. Homens. A imagem que os homens têm, que as mulheres vão gostar disso. Por exemplo, tem uma... deturpada essa imagem, inclusive. Um momento que uma fala do uniforme da outra, dizendo, você viu como ela engordou? E o uniforme dela, sabe? E os homens acham que as mulheres vão gostar disso. Existem homens que escrevem bem sobre mulheres. E existem homens que não fazem a mínima ideia do que estão escrevendo. Por isso é bem melhor vocês ter mulheres escrevendo sobre mulheres, né? Sempre. Mas, nesse caso, ainda eu não gostei tanto da revista. Tem suas partes brilhantes, tem suas horas legais, onde elas mostram que elas têm poderes, onde elas se revoltam contra o chefe, ou meio que tem um empoderamento aí. Mas essa parte, por exemplo, que joga uma mulher contra a outra, ainda é o velho estereótipo de que mulheres não conseguem trabalhar juntas, né? Que elas estão sempre competindo, que elas estão sempre arranjando em outra
um defeito, algo para denegri-las, né? Para se sentir melhor do que a outra. E que não é verdade. Não é legal isso. Não é legal. Vamos ver mais uma. Thor, mulher. Thor, exatamente. Thor é maravilhosa. O pessoal ficou meio confuso quando viu o Thor mulher, mas o Thor, todo aquele que for digno de levantar o martelo... na verdade não é o filho de Odin que virou a Tora, né? Como a gente brinca. Na verdade ele deixou o martelo de lado e uma mulher foi lá e foi digna e se tornou... Assim, o Thor já foi até um alienígena. Foi um sapo. Exatamente, foi um sapo. Alienígena. Então o pessoal tava, não, a tua mulher eu não aguentava, mas um sapo, tudo bem. Tudo bem, estranho. Foi bem difícil. Como é que tá o tom desse Thor mulher aí? Tá muito bom, tá muito legal, tá super empoderador também, super feminista, tem umas partes bem agressivas, porque é o Thor, né, queira ou não, é o Thor ainda, que ela senta porrada nos homens, assim, então é muito legal. O cara fala meia dúzia de abobrinha lá, ela joga o martelo, então assim, pra mulherada tá muito bom, tá muito legal. Minha filha ama, por exemplo. Legal. Minha filha ama. Valentina? Valentina é o nome de sua filha, muito legal. Bom, acabaram assim as imagens ali. Eu tenho um comentário para fazer aqui sobre um teste muito legal que foi criado em 85 pela ilustradora e quadrinista Alison Bechdel. Que o teste, inclusive leva o nome dela, teste Bechdel, que consiste em 3 perguntas que demonstram o protagonismo feminino num filme em questão que você vai fazer essas perguntas ali. A primeira pergunta é o seguinte: o filme tem pelo menos 2 mulheres. Filme, na verdade, quadrinhos também, literatura, tá? A gente pode usar para isso, não só para cinema. Sim, ela fez para cinema, porque em cinema geralmente era mais crítica a situação, né? É claro que tem quadrinhos, óbvio. Mas hoje em dia existem quadrinhos protagonizados por mulheres. Então não, mas mesmo assim, veja só. O filme tem pelo menos 2 mulheres. Elas possuem nome próprio. Tendo essas 2 mulheres, elas conversam entre si. Conversando entre si. Elas não falam de homem? Elas conversam sobre assuntos que não sejam homens ou relacionamentos amorosos. Exatamente. Se para algumas dessas perguntas a resposta foi não, o filme não tem protagonismo feminino. É claro que quando ela criou esse teste aqui, não queria dizer sobre a qualidade. Tem filmes fantásticos que não passam no teste, por exemplo, Pulp Fiction. E tem alguns que o pessoal fala assim, não, é para mulher, uma mulher forte. Por exemplo, Lara Croft. Lara Croft, o filme lá com a Angelina Jolie, não passa no filme também. Né? E tem mulheres que sentam porrada, todo mundo, é legal. O que você acha desse teste aqui? Você já fez esse teste em relação a algum filme, alguma obra, algum quadrinho? Acho que esse teste se aplica especialmente em filmes dramáticos, né? Se você for pegar a Lara Croft, por exemplo, é um filme de ação, onde ela é a protagonista, na verdade, e ela não tem quase outra mulher, e ela não fala de relacionamentos amorosos e senta porrada geral. Então, no meio que não tem nada a ver. Eu acho que são filmes, se aplica mais a filmes dramáticos, onde o plot central seja relacionamento de alguém, entendeu? Relacionamento familiar, alguma coisa. Existem filmes onde a mulher... O que ela quis dizer com isso é que uma mulher, quando retratada no cinema, não precisa ser... Como é que fala? Não precisa ficar em volta de um homem. Né? O centro não é o homem. Ela não ganha o protagonismo, é exatamente isso. Então, assim, se quer uma mulher protagonista, então o filme é sobre ela. É engraçado que muitas vezes quando você vai fazer um filme, uma série, algo de um grupo, muitas vezes você vê uma mulher ali. A representatividade de uma mulher. Big Bang Theory. Eu fui muito tempo, representei os nerds durante muito tempo, só eu. Mas isso é mais natural porque é a vida real. Sim. Mas no cinema, quando você está criando uma obra na TV, aí tem essa coisa de você... vou colocar só uma mulher ali, ou vou colocar só um negro ali. Cota. É uma cota, né? Por exemplo, Big Bang Theory, né? Tem lá a Penny, que ela é a única personagem, se você perceber, que não tem sobrenome. É Penny, não tem sobrenome. E tem muito disso. E é o estereótipo da loira burra, né? Tipo... Né? Que aí depois colocar outras 2 mulheres. Exatamente, porque ficou feio e porque o público reclamou bastante. A mulherada reclamou bastante da Penny, né? Que ela era o estereótipo. Como assim? Tem 5 caras nerds e ela é a gostosona que não sabe nada, uma burra completa. E ela não é. Ela é extremamente... ela é a única que tem traquejo social ali, é a Penny. É engraçado. Eu costumo dizer que
tem diferença entre esperteza e inteligência. Inteligência você lida com a informação. Tem vários tipos de inteligência. Isso. Mas no caso ali do Big Bang Theory, todos são inteligentes no sentido de ter informação, ter estudado mas tal. Não aplicar mas na verdade ela é mais esperta, ela consegue ter traquejo social que eles não têm. Claro, ela é a única que tem traquejo social ali, é a única que consegue conversar com todos ali. E é a única que se faz entender por todos ali, porque muitas vezes um fala, o outro não entende completamente o que o outro está falando. Ela consegue conversar com todos no mesmo nível. Então, eu acho isso incrível na Penny. Você tem obras... Que obras você acha de cinema, que não necessariamente quadrinhos, mas que obras no cinema você curte, assim, que você enxergue que representa bem, assim, a mulher e tal, mesmo não sendo um filme sobre mulher? Por exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui, Harry Potter. O que você acha? Eu acho ótimo. Hermione é uma baita de uma representante das mulheres, até porque ela é a mais inteligente deles, né? A estrategista, a CDF, né? E ao mesmo tempo que ela é a inteligente, ela é o coração também, né? Então mostra essa faceta das mulheres, né? Essas multifacetas da mulher, né? Que ela, não é porque ela é inteligente CDF, que ela não pode ser delicada, ou não pode se apaixonar pelo menino, ou não pode sentir rejeitada. Ela não tem que ser esse estereótipo de mulher badass. Todo mundo começa a falar, não, porque toda heroína tem que ser badass. A Grande Celeuma apareceu quando soltaram um teaser da Supergirl, né, que vai estrear agora. Não estreou ainda, né? Não, vai estrear agora. Que aí puseram um teaser, uma menina mais delicada, que meio perdida no mundo, uma jovem, na verdade, estava começando a trabalhar, né? No começo da vida profissional dela, estava meio perdida, não sabia o que é. Nossa, a mulherada ficou louca. Não, que isso? A Supergirl? Não, a Supergirl não tem que ser assim. Gente, o Clark Kent não é um idiota. Ele é um idiota. Exatamente. Ele se faz idiota. Exatamente. O Zorro também, na época, ele também se fazia, né? Exatamente. Acontece que ela é uma jovem. Ela realmente chegou nesse mundo meio perdida. Ela está ainda tentando se entender, começando a fazer amizade, começando a ter um relacionamento amoroso, Ela é para causar identificação com jovens, com adolescentes e jovens, né? Que vão se identificar com a Supergirl. E aí a gente começou a debater sobre por que as heroínas precisavam ser agressivas o tempo todo e metralhar, né? E tipo Viúva Negra, né? Tipo aquela fria e calculista e vai matar a galera. Também com a vida que ela teve, né? Aquela coisa então, tem todo um background da Viúva Negra aí que a gente não vai entrar nos méritos agora, que leiam os quadrinhos, por favor. Tem que ler os quadrinhos. Exatamente. Assim como a Electra, por exemplo, também teve um background de vida que a tornou dura e tudo isso. E a Supergirl não. Então a gente tem que relevar tudo isso. E uma super-heroína não precisa ser agressiva o tempo todo. Ela pode ser feminina. Claro. Uma feminista não precisa ser masculinizada, entendeu? Exatamente. Não é porque você é feminista que você é masculina. Ô Gabi, eu queria dar uma pincelada num assunto que aconteceu recentemente, que envolve a polêmica do prêmio HQ Mix. Eu acho melhor deixar você explicar. O que aconteceu Então, o prêmio HQ Mix, para quem não sabe, é um prêmio que premia os grandes autores e ilustradores e editoras e esses expoentes no mercado de quadrinhos aqui no Brasil. Seja por venda, seja por brilhantismo, seja por, né, vários quesitos. Tem lá novos talentos e webcomics, tem todo um monte de quesitos ali que o HQ Mix cobre e premia. E por ocasião do HQ Mix, eles soltaram um banner de internet super agressivo, assim, que foi meio que caiu como uma bomba na nossa... Vou falar no real, foi de mau gosto. Foi. Toda a campanha foi de mau gosto. Não foi apenas um. Eles mandaram, a ideia, só pra gente apressar, porque a gente só tem um minuto aqui, eles lançaram uma mulher pelada de não costas. Só, na verdade, e usando ainda o slogan, vai bombar. Isso, porque vai bombar em vários sentidos. Exatamente, eu acho que a junção do slogan com a imagem foi uma coisa não foi legal. E não foi, super infeliz. E também o pessoal não curtiu bastante, porque na verdade eram várias imagens de tudo que era bombar de pessoa bombada, de bombar de bicicleta, bola, essas coisas. E uma mulher vai bombar. E detalhe, isso foi, nossa, terrível. Complicado isso. Terrível. E também muitas pessoas
não gostaram porque, poxa, o prêmio de quadrinhos não mostra imagens de quadrinhos ali, colocaram imagens de vistas na internet. Aleatórias, exatamente. Aleatórias. Então as mulheres não curtiram assim, muito. Até pelo design foi feio, na verdade até vários designers vieram falar, falaram, nossa gente, pelo amor de Deus, foi muito feio. E aí, pelo lado feminista da coisa, né, pelo respeito também para com as mulheres, foi muito feio aqui. E qual foi a atitude de resposta deles? Nós pedimos retratação, falando, e aí? Como se explica isso daí? Eles, como é que falam? Eles ratearam um pouco para pedir desculpa, mas depois eles fizeram um baita texto falando sobre Nair de ter fé, e bababá, que eles são super pró-feministas e pediram desculpas depois que a gente pediu muito. Não, mas pede desculpa, vocês têm que pedir desculpa. Só depois que a gente pediu muito que eles se retratassem é que eles pediram desculpa. Às vezes precisa mesmo de alguém que diga isso. Infelizmente. Infelizmente, não tinha que ser. Primeiro, eles não tinham nem que ter lançado isso, exatamente. Segundo, eles tinham que, logo que tivesse lançado e a gente tivesse reclamado, eles tivessem se retratado. Mas aqui a gente não está colocando em xeque a importância do prêmio, a história do prêmio, nada disso. Não tem nada a ver. Tanto é que nós falamos isso. Como pedimos a retratação, a gente não quer pôr em xeque de jeito nenhum a importância do HQ Mix para a cena de quadrinhos brasileiros. É muito importante, é incrível, está aí, precisa continuar, só que ela precisa ser mais diversa, inclusive. Precisa ter uma banca que seja composta também por mulheres, precisa ter mais mulheres sendo premiadas, precisa ter mais mulheres avaliando, e aí mulheres interferindo nas redes sociais e também na divulgação do prêmio para não acontecer isso que aconteceu. Estouramos o tempo, vamos voltar aqui com você uma próxima vez. O assunto é vasto, tem bastante coisa para falar. Muito obrigado. Obrigada. Pessoal de casa, agradeço a vocês. Não deu tempo de fazer as perguntas que vocês fizeram. Não esqueçam que dia 31 de outubro vai estrear o site do Minas Nerd. Dia 31 de outubro de 2015. Muito obrigado e até semana que vem.